Oi, tudo, Tata Zilopanos falando aqui com vocês. Estou aqui na cova de Tiriri. Estou sentado no trono do Tiriri, né? Conversando com vocês um pouco sobre macumbaria. E já que eu estou aqui no templo de Quimbanda, visto que muitas pessoas têm falado muito sobre Quimbanda, né, nos últimos tempos, eu queria trazer uma reflexão para vocês sobre a questão da mão de corte. Tem muitas pessoas que falam sobre a mão de corte, que dizem que é um método de monopólio do poder do sacrifício, que é para o pai de santo, para o tata ganhar dinheiro em cima das pessoas e coisas do tipo. E eu queria trazer aqui um pouco de reflexão sobre isso, né? Até porque geralmente essas críticas, elas partem daquelas pessoas que falam, mas quem deu a primeira mão de corte para o primeiro sacerdote? E isso é de uma ignorância, assim, absurda, de quem pergunta uma coisa dessa com um viés negativo, né? É claro que por simples ignorância, por saber, né, por não saber sobre algo, tudo bem. Agora, perguntar nisso aí para tentar criar um estigma sobre tal situação, eu acho de extrema ignorância no ponto de vista de ser burrice. Mas vamos lá tentar entender o processo, né? A mão de corte, né, quando você entrega a mão de corte, você não está entregando uma faca em si para a pessoa. Você está entregando muito mais do que a faca, você está entregando a permissão de sacrifícios votivos, sacrifícios religiosos, sacrifícios que vão ter realmente um interesse ali místico, esotérico, religioso, que vai ocorrer quando aquele sangue verter na faca. É o egé, quando o egé verter na faca. Você não entrega o axé na faca da mão de faca, você entrega o axé na mão da pessoa que irá fazer. Até porque, faca por faca, você pode comprar qualquer faca aí, uma faca de cozinha tramontina aí, e começar a cortar os bichos, mas ele vai servir só para alimento. Ele não vai servir num processo ritualístico, num processo litúrgico. Você só vai estar fazendo uma sangria, você não vai estar fazendo uma imolação, um sacrifício. Até porque, né, como todo mundo deve saber, sacrifício vem do termo sacro ofício, ou seja, trabalho sagrado ou trabalho para o sagrado. Tá? Então, o processo de fazer uma imolação, ele é um processo extremamente sagrado. E aí você vai perguntar, mas quem deu a primeira mão de faca para o primeiro quimbandeiro? Bom, gente, aqui que entra a questão da pessoa ser ignorante. Como a gente tem muitos fanáticos religiosos, as pessoas acham que todas as religiões elas surgem do nada, né, por uma revelação divina. Então vai vir uma divindade aqui perante a minha frente, né, diante de mim, e vai falar assim, você a partir de agora vai abrir uma religião, vai fundar uma religião chamada tal, que vai ter tais fundamentos, que você vai ser o meu avatar em terra. E não é assim, cara. Uma religião, ela existe do conjunto de práticas de cada um dos povos que compõem ela. Então, quando a gente pega a quimbanda, a gente sabe que a quimbanda, ela provém da macumba. A macumba provém das cabulas, dos calundus, dos canjerês, e esses provêm de outros tipos de ritualísticas mais antigas ainda. Ritualísticas indígenas, ritualísticas de povos originários, ritualísticas tribais dos povos africanos, que advêm de ritualísticas mais antigas, que advêm de ritualísticas mais antigas, remontando até o início do processo religioso. E aí vamos pegar lá dentro de uma perspectiva histórica, a primeira pessoa que portou a faca e usou ela como um sacrifício, ela criou este ofício pelo meio teológico ali, ela criou uma teologia naquele momento ali para que isso ocorresse. Mas, entenda, de certa forma, quando a gente está falando sobre religião, cultura, a gente não tem como saber exatamente quando as coisas começam. A mão de faca, ela é transmitida para um sacerdote e ele pode sacrificar para qualquer pessoa, em qualquer religião. Então, se você tiver uma mão de faca, você vai poder sacrificar para alguém que faz um culto helênico. Você pode sacrificar para alguém que faz um culto germânico, viking. Você pode sacrificar para quem é do candomblé, se você for de quimbanda, para umbanda, se você for de quimbanda. Ou você pode sacrificar para quem quiser, porque você é o possuidor do axé do sacrifício. Isso quer dizer então que quem é o Axogum de candomblé pode cortar dentro de um assentamento de quimbanda? Pode, cara. Ele tem a mão de faca. Ele tem a arte sacralizada
da imolação. Entenda isso, tá? É muito importante. O cara não é um quimbanda, mas ele pode alimentar um assentamento. Isso acontece, isso é muito comum. A questão aqui é que a gente também tem que se atrelar ao processo litúrgico mitológico. Então a gente vai entender que, como a quimbanda e a maior parte das tradições aqui afrodiaspóricas, elas surgem do entendimento banto, a gente vai ter que entender como que funciona esse tipo de ideia, né? De natureza mística, da cosmogonia mística dos povos bantos. E a gente tem lá que os primeiros seres, né? Primeiras manifestações de Zambi, exteriorizadas de Zambi, são os Inquice, o Jinquice, né? Que é o plural de Inquices. Então, o Jinquice, ou Minquice, são criados por Zambi e depois os primeiros homens. Esses primeiros homens é o que nós chamamos de ancestrais ou antepassados. E você vai encontrar isso aí das duas formas da literatura. Eu uso o termo de antepassado para questões muito mais longínquas, ou seja, os primeiros homens, tá? Que foram criados diretamente pela divindade. É claro que a gente sabe que na ciência não é assim que funciona, mas a gente vai conduzir isso aí para o entendimento que são os primeiros homens que tiveram uma consciência religiosa e que eram tão próximos da natureza divina que para eles o mundo espiritual não tinha véus, tá? Não tinha véus. E dentro desse processo mitológico, nós vamos entender que esses primeiros homens, eles vão dar origem a outras pessoas, né? Vão ter filhos, e esses filhos, eles não têm a mesma aptidão que os primeiros homens. Então, o primeiro homem sacerdote, ele recebeu das mãos das divindades mesmo, dos inquices, a autoridade de sacrificar para a espiritualidade e para os seus deuses. E eles passam de forma horizontal depois, né? Primeiro recebe de forma vertical, dos inquices para os sacerdotes, e aí quando se estabelece um sacerdócio, se transfere de forma horizontal, um semelhante entrega para um outro semelhante. Um mestre entrega para um discípulo, que esse discípulo um dia se tornará um semelhante como um mestre. Entende? É assim que é o processo ritualístico da tradição, de manter a tradição em aberto, porque você vai ensinar especificamente para aquela pessoa tudo aquilo que ela precisa saber, tudo aquilo que ela precisa transitar ali na hora de fazer o sacrifício. Então não é simplesmente sangue, gente. É toda uma ritualística. Não é simplesmente sair cortando o pescoço de bicho. Não, é todo um processo de encantamento, é todo um processo de dedicação. Até porque magia e religião, eles operam dentro do processo inconsciente do ser. Na entrega religiosa, não tem razão de ser. Na entrega religiosa, nós vamos nos entregar de alma. Então, nesse processo de entrega de alma, há uma alteração de consciência nesse processo, onde que a gente fala que o véu, né, que separa, aquele muro limitador que separa a mente consciente da mente inconsciente, ele se rompe temporariamente, permitindo que os dois se unam, que é onde dá o processo da gnose, é onde se dá o processo do enguso, é onde se dá o processo do transe, é onde se dá o processo da magia. E aí a magia se faz, quando você consegue atrelar as propriedades e os poderes do seu inconsciente. Aqui a gente está falando inconsciente, mas a gente quer falar da sua alma interior, né? Do seu processo, do seu espírito pleno, da sua centelha divina, que habita dentro de você, tá? Então é aí que se processa a magia. Por isso que muitas vezes no encantamento a gente fica repetindo aquilo lá para entrar no processo de transe. A gente tem músicas o tempo todo, os tambores rufando para alterar a nossa percepção, alterar na nossa consciência e ter acesso a essas chaves sagradas que estão aí. Então uma pessoa que simplesmente ela desce hoje aqui e fala assim, eu vou fazer uma nova religião. Cara, tudo bem, ela pode fazer uma nova religião. Eu vou instituir a mão de faca. Bom, aí ela vai precisar de uma divindade dando essa mão de faca para ela. Só que se ela é uma pessoa profana, como todos nós somos hoje em dia, que não estamos mais tão conectados com a espiritualidade como era antigamente, o que garante que realmente quem entregou para ela essa mão de faca foi uma divindade, não as vozes da cabeça dela, ou até mesmo, né, quiumbas, eguns ou entidades maléficas? Nada garante, né? Então, por isso que a tradição ela se torna um local de segurança para aqueles que querem ir em busca de algo de uma forma tradicional, de uma forma segura, de uma forma estável, de como é transmitido desde os primórdios da humanidade, de mestre para discípulo. Deu para entender?
E eu sei que tem gente aí que vai torcer o bico, tem gente que vai questionar, tem gente que vai fazer tudo que é possível. Só que, cara, tradição é assim. Você não aceita esse processo tradicional? Meu, procura algum lugar que te aceite do jeito que você é, que procure algum lugar que você se sinta pertencente. Agora, não tente mudar uma coisa que é tradição. A tradição, ela está instituída. E isso não quer dizer que a tradição não se adapta aos tempos modernos. Não confunda alhos com bugalhos, não chame Kali de Santa Kali, né? Santa Sara Kali. Então, entenda as coisas como elas são. A nossa espiritualidade, a nossa religião, ela se adapta aos tempos modernos. Hoje vocês estão aqui ouvindo essa palestra, né? Essa oratória, esse sermão por meio da internet. Há anos atrás, você não conseguiria. Você teria que ir num templo para ouvir eu falar sobre isso ou ler em algum livro o que eu estava escrevendo. Então, a gente tem que se adaptar, sim, aos tempos modernos, mas sem perder a essência tradicional que mantém o culto coeso. Complicado, né? Bom, então fique aí com esse pensamento, comenta aí pra gente, conta aí pra gente o que você pensa sobre isso, tá? Seja qual pensamento que for que você tenha, comenta aí, que é sempre bom para gerar mais temas aqui pro canal, para eu poder discorrer mais sobre os assuntos. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, de curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. Enguzo e Quimbanda, Saravá Banda, Saravá.